Queria dar também boa noite a quem está assistindo de casa. Deixa eu ver, já não é isso aqui, mas vamos ver se dá certo. Coloca o celular. Então, boa noite para quem está nos assistindo de casa também. Sejam bem-vindos. Deixe o copinho com a água para ser fluidificada. Mesmo que no final da palestra não continue a transmissão, mas no final da palestra você pode fazer sua prece em casa e tomar a água fluidificada, tá bom? Então, o Dia das Mães aí chegando, próximo domingo, e o tema escolhido para hoje foi Maria, mãe de todos nós, né? Maria, mãe de todos nós. Então, creio que não existiria um tema melhor para ser abordado, porque Maria é o maior exemplo de mãe que nós temos. Maria é o maior exemplo de mulher que nós temos. Então, falar de uma mensagem para as mães sem falar em Maria é quase que impossível fazer essa separação, né? Para iniciar, eu queria dizer o significado da palavra Maria, que significa Senhora Soberana. Senhora Soberana, né? Miriam, Senhora da Luz. Então, a transmissão está boa, Vanessa? Tá? O pessoal de casa está ouvindo? O som está bom? Responder aí? Mas pode continuar. Eu acho que eu vou tirar esse negócio daqui. Sim. E deixa eu fazer isso. E aí eu pergunto, para quem souber responder, quando que começa a missão de Maria? Em que momento começa a missão dessa mulher que aceitou, né, cuidar, que aceitou gerar, que aceitou educar o governador do nosso planeta, Jesus? Em que momento Maria surge sendo essa mulher, sendo esse ser iluminado? Assim, em que momento da história? Né? Será que ela aparece naquele momento que o anjo chega para ela falando? Ou não? Será se isso já está pré-estabelecido? Boa noite. Não está bom o som, é isso? Pode continuar. Deixa para cá. Chega cheio de coisa aqui, aí vai aliviando aqui as coisas, né? Então, essa missão de Maria, ela começa ainda no plano espiritual. Em que momento do plano espiritual que começa a missão desse ser soberano, desse ser de luz, certo? Ainda no plano espiritual, os espíritos mais elevados estavam determinando como seria a vinda do governador do nosso planeta, de que forma ele viria. E tudo que acontece aqui no nosso planeta tem que acontecer de acordo com a nossa... de acordo com como tem que ser feito no ser humano mesmo. Então, Jesus ele não poderia simplesmente surgir. Jesus viria, o Messias viria, o governador viria? Sim. Mas ele ia chegar assim do nada? Sabe? Como abrindo o céu e Jesus descendo? Então, ele teria que vir através de uma mulher, sendo gerado, isso, ela sentindo tudo que uma mulher sente. Boa noite. Boa noite. Então, começa a missão de Maria
ainda no plano espiritual, no momento em que ela aceita ser a mãe de Jesus. Ali começou. Lá no plano espiritual, ela aceitou ser a mãe de Jesus. Ela aceitou fazer parte da equipe que estaria aqui auxiliando, trabalhando com Jesus, os precursores, os auxiliadores e ela como mãe, certo? Então, assim, Maria não poderia vir num corpo como o nosso. Como assim como o nosso? Cheio de máculas, cheio de erros, cheio de materialismo, porque todos nós somos materialistas, né? Nós ainda estamos muito ligados à matéria. Então precisaria que ela viesse, precisaria que Jesus viesse em um ser imaculado, em um ser que não tivesse essas necessidades que nós temos enquanto humanos. E aí decidiram pegar esse ser espiritual, ainda lá nesse plano espiritual, e ela aceitou essa missão e decidiu vir como a mãe de Jesus. Aí tem que só um espírito imaculado, limpo, sem sujeira de débitos, poderia segurar no ventre o governador do nosso planeta. Somente a Imaculada Conceição, é assim que ela é chamada por Allan Kardec, a Imaculada Conceição. Para quem não sabe, Imaculada é quem não tem máculas. Boa noite, bem-vinda. Para cumprir essa missão difícil de ser a mãe dele. Diz Emmanuel que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, as entidades angelicais do sistema solar movimentaram-se nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliadores divinos. Assim, num trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual, processou-se a escolha daqueles que auxiliariam Jesus em sua missão de libertação pelo amor por excelência. Foi dessa forma que ela foi escolhida. Ela não foi, de repente, uma pessoa comum de nós, vai ser a Sônia, porque a Sônia, dentre todas as mulheres, ela é a mais perfeita. Não, isso já vinha de planos lá do alto. Isso tudo foi milimetricamente planejado para a vinda dela. Boa noite. Todos esses colaboradores de Cristo prontificaram-se em exercer sua missão, cada qual conforme as determinações do alto e do planejamento realizado, cabendo ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré. Por que Maria de Nazaré? Porque ela era de Nazaré da Galileia. Então, ela ficou conhecida desde então como Maria de Nazaré. A Imaculada, né, é a identidade de Maria de Nazaré. Essa tarefa magnânima, porém muito complexa, que é de ser mãe de Jesus, e que estaria conduzindo os passos do Messias, até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade. Então, quando ela tinha entre seus 14 e 16 anos de idade, estava ela ali nos seus afazeres domésticos. Ela sempre, quem lê a história de Maria, né, principalmente nos evangelhos, e tem Evangelho de Lucas, ali conta bem a história dela, né? Isso. E Maria era uma filha dedicada, era uma filha que honrava seus pais, obediente, não poderia ser diferente. Quando ela aceitou essa missão e chegou aqui no nosso plano, ela se tornou humana, né, em carne. Como humana, ela passa e sente os nossos sentimentos e as nossas dores. Então, quando ela estava entre seus 14 e 16 anos, sendo uma filha exemplar, sendo uma mulher, né, uma filha dedicada, ela está ali em oração, em conexão com Deus, em conexão com a espiritualidade. E, de repente, um brilho muito forte aparece na frente dela. Um brilho forte, como uma estrela caída na frente dela. E esse brilho se materializa em uma pessoa, em um formato de uma pessoa. E é um anjo, é um espírito angelical que vai e fala com ela. Eu acho que tu sabe quem é.
o anjo Gabriel, que era o espírito mensageiro, né? Que significa espírito mensageiro. Ele levava as mensagens. E o anjo Gabriel aparece para Maria e conversa com ela o seguinte, eu vou ler aqui em Lucas, né? Não, Lucas. Sim. Aqui no Evangelho de Lucas, diz o seguinte. O anjo Gabriel chega para Maria e diz assim, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. Eu vou falar pausadamente para vocês sentirem a grandeza disso, né? Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. Boa noite. Boa noite. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. Então, nesse momento, Maria recebe essa mensagem do anjo, do espírito mensageiro, que é o anjo Gabriel. Certo? E aí eu pergunto, imagine nós, estando nós em nossa casa, seja em oração, seja fazendo nossos afazeres, nós mulheres que estamos aqui hoje, né? E de repente um anjo vem, um espírito vem e fala isso aqui pra gente, que nós vamos gerar uma criança. Nós, com os nossos 14 a 16 anos, que nós vamos gerar uma criança. Essa criança é o Messias, o prometido, né? E aí eu fico me questionando o seguinte, o que que a gente faria? Primeira coisa que a gente faria, eu acho que era questionar, né? A gente iria questionar. Porque eu. Ou então a gente iria barganhar alguma coisa. O que é que eu vou ganhar em troca com isso? Por quê? Porque nós somos sujos, nós somos manchados, né? Nós não somos puros, ainda não chegamos nesse grau de evolução. Estamos caminhando para isso, mas ainda não chegamos. E aí o que é que eu vou ganhar? Porque eu, né? E Maria, como o ser iluminado que ela era e é, responde o quê? Espera aí. Então, sim. Então, Maria responde o quê? Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não questionou. Ela simplesmente aceitou a missão de ser a mãe do que viria morrer por nós. Ela simplesmente aceitou o desafio, sem nem perguntar nada. Ela simplesmente aceitou. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a sua vontade. Creio que nenhum de nós faria isso. Creio não, tenho certeza que nenhum de nós faria isso. Principalmente naquela idade e naquele tempo, né? Uma sociedade totalmente patriarcal. Uma sociedade toda voltada para os homens. De repente, Maria ia surgir.
grávida, carregando no ventre o governador do nosso planeta. Simples assim, né? Simples assim. E ela aceitou essa incumbência e daí em diante ela criou o seu filho como uma mãe criaria o seu. Uma mãe que ama, obviamente, né? Quando a gente, sempre que eu me referir aqui à mãe, eu quero sempre me referir à mãe que ama. A mãe que faz tudo, a mãe que se doa, a mãe que daria a vida pelo seu filho. É dessa mãe que eu falo. Porque às vezes, boa noite, que às vezes a gente fala, eu já vi, seja bem-vindo, já vi comentários dizer assim, não a minha mãe, ou então não a mãe de fulano faria isso. Então, são as exceções que existem, né, que também são processos evolutivos que, né, não, Marinalva, que irão ainda chegar a um grau de entendimento do que é a doação de uma mãe para um filho. Certo? Então, ela aceitou essa incumbência e, com essa aceitação, ela demonstra aí o seu alto grau de espírito elevado. Né? Ela mostra o quanto ela é grande, o quanto ela é grandiosa. E ali ela cria Jesus como nós criaríamos os nossos filhos, amamentando. Normal, ela amamenta, ela educa, ela ensina. Ela sofre as angústias dele, se ele se machuca, ela vai lá e trata da ferida dele. Então, ela é uma mãe como nós somos. Certa ocasião, eles estavam indo a Jerusalém. Jesus tinha 12 anos, eu acho que todos conhecem essa passagem. Nós temos um futuro pregador aqui, eu estou adorando. Eu perguntei teu nome, mas eu não fixei. Diego. Diego aí, ó. Parabéns, ele sabe tudo. Eita, Diego. Então, tu sabe de que passagem é essa, né? Jesus, aos 12 anos, indo com Maria, com José e com toda uma caravana para Jerusalém, como eles iam, né? De tempo em tempo. Páscoa, olha só. Exatamente. Foram para Páscoa. E na volta, o que acontece? Eles estão voltando e, de repente, depois de um dia de viagem, Maria, né? Depois de um dia de viagem, Maria sente falta de Jesus. Quando fala assim, imagine aquele monte de gente, né? Aquele monte de gente nessas viagens, antigamente, como era. E ela pensando que Jesus estava ali, entre os parentes, entre os amigos, entre os familiares. E quando ela deu conta, já estavam a um dia de viagem, cadê Jesus? Perceberam que Jesus não tinha voltado com eles para a cidade deles, né? Não tinha voltado. E aí, voltam para Jerusalém para procurar Jesus. Foram 3 dias. 3 dias. Procurando Jesus. Até que no templo, lá no pátio do templo, lá estava Jesus. Fazendo o que, gente? Conversando com os doutores da lei. Conversando com os mestres da lei. Com os religiosos mais inteligentes da época. E eles todos parados, ouvindo Jesus falar. Mas Maria, como toda mãe, quando olhou Jesus, o que ela fez? Imagina, 12 anos, praticamente a idade de Davi. Davi uma vez se perdeu de mim. Só que ele era menor. Ele se perdeu de mim em Barra do Corda, na beira do rio. Então, a gente que estava ali pensava, como ali muita facilidade, acesso na mata, muita gente pensava que Davi tinha sido sequestrado. Porque logo tumultuou, né? Então, muita gente pensava que ele tinha sequestrado. Ou outros pensavam que ele tinha caído na água e sido levado. Então, foi desesperador. E aí, procura, o cabelo dele era grande, ele tinha uns 3, 4 anos, eu acho. O cabelo dele era enorme. E aí, eu fico imaginando, quando a gente passa por essa passagem, eu imagino que Maria passou. Caminhando, depois de um dia, meu Deus, cadê Jesus? Né? Cadê Davi? Gente, Davi, corre um grupo para um lado. Tinha uma amiga que olhou uma mulher saindo com uma criança enrolada no pano. Ela foi pensando que estava sequestrando Davi, desenrolou a criança. E
Não é, gente, não é mentira o que eu vou falar para vocês. A única pessoa que foi exatamente para o caminho que Davi estava fui eu. Cada um foi para um lado, mas quem foi para o caminho fui eu, sabe? Comecei a andar desesperada, e assim eu fico imaginando a saga de Maria atrás de Jesus. Cadê Jesus? Cadê meu filho? Quem viu meu filho? Porque eu dizia assim, cadê? E eu tinha perdido há poucos minutos. Ela já estava um dia, né? Procurando, passou 3 dias procurando. Eu fico imaginando Maria ali. Vocês viram Jesus? Porque eu dizia, vocês viram Davi? E ninguém sabia, quando eu topava com alguém, ninguém sabia quem era Davi. Vocês viram o meninozinho, lourinho, o cabelo dele era mais claro, o cabelo dele aqui assim, o olho quase azul. Não. E eu não dava conta de que à medida que eu andava, a Lana estava do meu lado me acompanhando. À medida que eu andava, ia uma galera atrás de mim. Eu não estava percebendo isso, porque eu só tinha olhos para frente, eu queria achar ele. Eu não queria voltar sem ele. Então, enquanto tivesse chão na minha frente, eu encontraria. Até que veio um homem na bicicleta e disse... É um menino do cabelo aqui? Eu digo, ele está andando para ali. E eu atrás. Quando eu chego, o Davi está andando assim, gente, ó, chutando areia. O que eu fiz? Corri, agarrei ele, dei um abraço. Meu filho do céu, tu quase me mata. A gente estava pensando, e abracei, beijei, quando eu me espantei, as mães que estavam perto de mim, chorando. Mãe chorando, dizendo assim, eu estava orando por ti. Porque eu acho que todas estavam achando que ele tinha caído no rio. Né? E aí eu estava orando por ti, e eu aqui, meu Deus, eu tinha... Foi o que Maria fez. Ela era mãe, ela é mãe. Foi o que Maria fez. Procurou, quando ela chegou no templo, lá estava Jesus. Assim como vocês estão aqui me olhando, me achando o máximo, que estou bem longe de ser, né? Jesus... Imagina Jesus com 12 anos e um monte de doutores da lei, religiosos de alto grau. E Jesus ali, respondendo as perguntas que eles faziam. Né? Imagina, Davi desse tamanho, para um monte de gente aqui acostumado a dar palestra e ele dando aula para todo mundo. Foi isso que Maria presenciou. Mas depois de 3 dias de procura, o que Maria fez? Agarrou Jesus e disse, meu filho, por que tu fez isso? Eu e teu pai, a gente está numa aflição te procurando. Não foi assim o que ela falou para ele? Foi. Por que Maria teve essa sensação? Porque ela é mãe. Ela é mãe, ela sentia o desespero que uma mãe sente. Ela sentia. Né? E aí ela pega seu filho e continua aquela educação, como toda mãe educa o seu filho, com amor, com dedicação. E aí o tempo passa, Jesus se torna aquele homem que começa a fazer milagres, se torna aquele homem que vai fazer o paralítico andar, que cura leprosos, que perdoa pecados, que os fariseus questionam quem é esse que até perdoar pecado perdoa, né? Quem é esse que até paralítico ele faz andar, ressuscita mortos, expulsa demônios, e Maria o tempo todo acompanhando o filho dela fazendo milagres. Ela ali ao lado dele o tempo todo. Por quê? Porque ela é mãe. E assim como nós, ela também fica feliz em ver o seu filho fazer isso. Não é? Qual é a mãe que quando o filho chega com uma conquista não fica feliz com ele? Ou qual é a mãe que quando seu filho chega com uma angústia não fica angustiado com ele? E assim foi a vida de Maria, se alegrando com as alegrias de Jesus e se entristecendo também com as angústias de Jesus. Por quê? Porque ela estava ao lado dele o tempo todo. Ela sempre estava ali ao lado de Jesus, cumprindo o seu papel conforme havia planejado ainda no plano espiritual, como foi dito aqui no começo. Cumprindo a sua missão, com renúncia, com amor e com dedicação. E aí, passa-se ainda o tempo, e João bate na porta de Maria e fala para ela, prenderam ele. Né? Prenderam. E aí,
A mãe, recebendo a notícia do filho preso, um filho que só fez o bem, que só praticou o amor, curou, perdoou, de repente está preso, sendo humilhado. E ela faz o quê? Se esconde? Corre para onde o filho? Por que ela corre? A resposta é a mesma que eu estou dando aqui o tempo todo, porque ela é mãe. É ou não é? Ela corre porque ela é mãe. E João diz, não vai, é perigoso, estão prendendo as pessoas que estão acompanhando ele, e ela não quis saber disso não. Ela foi. Eu penso, se fosse eu, o que eu faria? Eu ia para cima dos guardas, eu iria lá dizer, meu filho é inocente, larga ele. Eu ia dizer, querer mostrar. Não. Ela sabia que ele estava cumprindo a missão dele. Mas ela queria estar perto o tempo todo. Para quê? Para ele ver que ele tinha o apoio da mãe dele ali do lado dele. Ele estava ali no momento de sofrimento. Mas a mãe não saiu do lado dele em nenhum momento. Cada chicotada que ele levou, ela estava ali olhando. Nem que fosse para dar uma força com o olhar, mas ela estava ali do lado dele. Todos os momentos que Jesus passou de sofrimento, a mãe estava lá ao lado dele. Foi sendo chicoteado, foi sendo crucificado, foi sendo furado por uma lança, e ela ali, sempre a última a sair de perto. Ela sempre estava ali. Eu não estou aqui com o livro dos Espíritos. Tem um livro dos Espíritos aí fácil para mim? Tem. Porque eu separei só uma leitura. (582). Obrigada, Sérgio. Só para reforçar o que eu já disse aqui, viu? Eu já falei sobre isso, mas só para reforçar aqui uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Kardec perguntou: pode-se considerar como missão a paternidade? A paternidade é uma missão? A maternidade é uma missão? E eles responderam a ele: sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandiosíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses os dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Sendo a paternidade uma missão, eu deixo aqui a pergunta: Maria soube ou não soube cumprir fielmente essa missão dada a ela, acompanhando seu filho do início ao fim, se desesperando como nós nos desesperaríamos também, num sumiço, numa queda, numa fratura, no chicote, na coroa de espinhos, nos pregos, nos pulsos, né? E ela sempre ali, ao lado dele. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia não conta muito a história do que aconteceu com Maria, né? Mas a gente tem respostas, né? Humberto de Campos relata respostas que Maria
continua com a sua missão, principalmente socorrendo espíritos suicidas. Principalmente. Né? Maria continua no plano espiritual, em socorro aos filhos desesperados, a todos nós desesperados. Nós podemos socorrer a ela, porque, como diz o tema da palestra, ela é a mãe de todos nós. E no plano espiritual, ela continua cuidando de todos nós, e especialmente aos que, por decisão própria, resolveram abreviar a própria vida, pelas vias do suicídio. Maria de Nazaré, com sua fraternidade, compostas por espíritos de elevada hierarquia, recebem, amparo e encaminham a esses nossos irmãos que se deixaram levar pelas dúvidas e desesperança do que pela fé em Deus, demonstrando assim que não há ninguém desamparado e que seu amor de mãe nos acompanha a todos. Então, gente, na direção do nosso destino, nós temos uma mãe. Todos nós temos uma mãe. Então, em qualquer momento de aflição, de angústia, de dor, nós temos Maria rogando por nós. E ela tem uma equipe celestial, uma equipe de espíritos evoluídos, todos trabalhando a nosso favor. Eu, para finalizar, vou ler um poema, Retrato de Mãe. Vocês se conhecem? Conhece? Retrato de Mãe, Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, no livro Momentos de Ouro. E eu queria que vocês prestassem muita atenção em cada verso desse poema. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da nobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro. Por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso.
mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fales, mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz. No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Gente, vocês têm noção da grandiosidade desse poema? Judas, o traidor do filho dela. E ela foi socorrer ele. Aonde? Lá nas zonas umbralinas. Foi resgatar Judas. Exemplo de mãe que a gente tem é Maria. Não tenho palavras para descrever, e quando a gente está estudando, como eu estive estudando para essa palestra, descrever o que Maria representa em nossas vidas, né? O que o exemplo dela nos faz pensar em relação aos nossos filhos e em relação às nossas intolerâncias com outras pessoas. Que possamos estar nos baseando, nos espelhando nessa mãe exemplar, que é a mãe de todas as mães, que é a mãe que realmente representa o amor. Com isso eu venho desejar que tenhamos um Dia das Mães de amor com os nossos filhos, com as nossas mães, e na certeza de que aqueles que não estão mais presentes fisicamente ainda vivem num plano espiritual. E a gente pode estar, sim, ainda como mãe, amparando os nossos filhos, mesmo os que não estão mais nesse plano. Certo? Eu queria abrir para comentários. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Eu queria pedir para a Zelina entregar a música. Porque tu cortou? Para a gente finalizar, após essa prece, a gente vai finalizar com uma prece em música. Eu peço que a gente permaneça em silêncio e em oração. Eu peço que a gente permaneça em silêncio e em oração. Aqui tu cortou. Não, tá lá. E aos poucos a gente vai entrar na sala de passe para receber essa vibração. Não é obrigatório. A gente vai estar organizando aqui para entrar. Deixa eu só chegar com a letra para a gente poder estar acompanhando. Para que a gente possa refletir, que a gente, assim como Maria, que a gente não julgue, que a gente perdoe, que a gente possa estar perdoando. Perdoando
pessoas que nos fizeram mal, ou que fizeram mal a outras pessoas, e nos colocando no lugar de todas as pessoas que sofrem. Eu não vou baixar a luz para que vocês possam estar acompanhando essa prece. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Mestre Jesus, Mãe Maria, obrigada por esse momento, obrigada por nos ensinar a amar, por nos ensinar a entender, por nos ensinar a respeitar. Muito obrigada. Obrigada porque em cada momento que lemos, que ouvimos, que aprendemos, nós evoluímos. Obrigada por termos a capacidade de perdoar. Nos permitam perdoar sempre. Maria, Mãe dos desesperados, Mãe dos aflitos, Mãe da humanidade,
Venha curar os nossos corações. Venha confortar os nossos corações. Mãezinha, esteja conosco. Esteja nos abençoando, nos amparando, nos carregando em teu colo. Porque sabemos que como mãe é isso que faz com a gente. Nos carrega no colo e nos conforta. E nos permite chorar, e nos permite colocar para fora tudo o que nos faz mal, tudo que nos adoece, tudo que nos entristece. Tira, mãezinha, de nós essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Mãe querida, venho te pedir agora que abençoe todas as mães que já se despediram de seus filhos nesse plano. Consola, Senhor, e dê a cada mãe a certeza do reencontro, e dê a cada mãe a certeza do abraço futuro que vai existir. Venho pedir também, mãezinha, pelas mães que têm problema com seus filhos. Venha estar restaurando, venha estar curando, venha estar tratando cada ferida de cada mãe, de cada filho, colocando amor, colocando paciência, compreensão. Peço, Senhor, pelas mães, por todas as mães. Peço, mãezinha, como tu sabes qual é o amor de mãe, dê a nós sabedoria para educar os nossos filhos. Por favor. Peço também, nesse momento, pelos pais. Esteja com eles, mãezinha. Que eles possam dar realmente um carinho paterno a cada filho. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Venho pedir que nos leve em paz aos nossos lares. Eu venho pedir uma noite de sono tranquila, que os nossos sonhos sejam leves, que possamos acordar melhores do que hoje. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.